Saudações, eu até queria falar sobre outra coisa. Mas Avigdor Lieberman, líder do partido extremista Israel Beitenu, falou um punhado de, merda, que eu tenho que comentar. Na verdade, não, né? É como se um parlamentar bolsonarista falasse, bostejasse por aí. Mas eu acho interessante comentar, porque ajuda a gente a ilustrar alguns pontos. Primeira coisa que ele fala, o Egito deve absorver a maioria da população de Gaza no Sinai e assumir o controle da faixa. O Egito já falou que não vai fazer isso. Que Israel, que não conseguiu vencer o Hamas, que tem 5 mil soldados, vai fazer contra o Egito, que tem 1 milhão de soldados. Uma força aérea extraordinária, infantaria pesada, artilharia. O que Israel vai fazer? Vai chorar? Como assim o Egito deve? Quem vai obrigar o Egito? Vamos ao segundo ponto. O Sinai oferece a solução prática e eficaz que não exigirá a migração de milhões por grandes distâncias, como proposto por Trump. Só que essas pessoas não querem migrar, eles querem ficar na Palestina, que é o país deles, e querem que os Askenazi, migrantes legais e colonizadores, voltem para o buraco de onde eles vieram. É isso que me parece justo. Terceiro ponto. A alegação de que a migração involuntária de Gaza é imoral e politicamente inaceitável é enganosa e hipócrita. Bom, de engano e hipocrisia, o Avigdor Lieberman sabe, né? Mas, para variar, ele está enganando e sendo hipócrita. Então, é um argumento ruim. Quarto ponto. Segundo ele, o que é necessário é que o Egito abra a passagem de Rafah e pare de recusar e deixar os moradores de Gaza saírem. Então, vai ele lá e obriga o Egito a fazer isso. Se ele acha que dá conta, vai lá. Próximo ponto. Sem a generosa assistência financeira e de segurança dos Estados Unidos, o funcionamento, a sobrevivência do atual regime está em dúvida. Mais uma vez, ele está mentindo. De duas formas. Primeiro, quem precisa da assistência generosa não é o Egito, é Israel. O Egito é uma das maiores economias do mundo, a maior economia do continente africano, segunda maior economia do Oriente Médio, terceira maior economia do mundo islâmico. E Israel não está nem entre as 50 maiores economias do mundo. É um país ridículo, do tamanho de Sergipe, na verdade menor do que Sergipe, que tem 7,5 milhões de colonizadores, né, habitantes étnicos, que é a população de algum distrito do Cairo, né, que é a maior cidade da África, uma das maiores do mundo. Então, sério, né, gente? Ao descrever o Egito, ele descreveu, na verdade, Israel. Esse é o ponto. E outra, que acho que é um ponto principal aqui. Quem manda dinheiro generosamente para o Egito não são mais os Estados Unidos. É a Arábia Saudita e a China. Touché. Próximo ponto. Segundo ele, Israel ajudou o Egito a superar o sério problema quando o ISIS estabeleceu sua presença no Sinai. O que ele não conta é que o ISIS é uma criação de Israel, né? Então, resolver um problema que você mesmo causou não é mérito. Próximo ponto. O Egito recorre a nós quando confrontados com críticas e apela ao Congresso para cortar a ajuda por questões de direitos humanos. Cara, os antigos governos entreguistas patrocinados pelos Estados Unidos, como de Anwar Sadat e Hosni Mubarak, talvez. Al-Sisi é de outra cepa. Aí ele diz, o relacionamento não pode continuar unilateralmente. E se quisermos resolver o problema de Gaza, o Egito deve desempenhar seu papel. Então que ele vá lá, ou que Israel vá lá e resolva. Eles não são machos, não são povo escolhido. Vá lá e obriga o Egito, então. Você que fala, nós somos o país que não conseguiu derrotar um grupo com 5 mil pessoas. Estamos aqui para derrotar 1 milhão de soldados de vocês. Vai lá, Avigdor. Confia no seu potencial grande. E, por fim, ele disse, todo o arcabouço das relações Estados Unidos, Egito e Israel deve ser reexaminado. Nossa, além de desonesto, ele é burro, porque já foi. O Egito agora está nos BRICS. O Egito agora está com o Irã, está com a Arábia Saudita, está com a China. Correto? Então já foi examinado. Avigdor, otário. Mas vamos aproveitar esse momento e falar um pouco sobre o economista russo Sergei Glaziev. Nós dissemos que ia falar sobre isso amanhã, mas como é que eu explico? Meu pulmão já teve melhor, então eu vou aproveitar agora que eu estou bem e falar sobre esse cara, importantíssimo.
Quem é Sergei Glaziev? É um economista proeminente, importante da Federação Russa, conselheiro político do próprio Vladimir, e que desenvolveu ao longo do tempo um conjunto de ideias que combinam teoria econômica, estratégia geopolítica e crítica ao sistema global dominante. E aqui estão suas principais contribuições e conceitos, certo? Chega daqueles professores de Deus, daqueles cabeça de planilha, daqueles bocós liberais que vão dar entrevista para falar o que o Sanderberg quer ouvir, o que a Miriam Leitão quer ouvir. Vamos falar de gente que pensa de verdade. Primeiro ponto dele: paradigmas tecnológicos e ondas de desenvolvimento. A base teórica, evidentemente, é inspirada em Schumpeter e em Kondratiev. Glaziev acaba enfatizando que revoluções tecnológicas são motores de ciclos econômicos de longo prazo. Já existe ampla pesquisa em economia sobre isso. Quanto ao papel do Estado, ele defende que os governos devem direcionar investimentos em setores estratégicos, energia limpa, inteligência artificial, etc., para liderar novas ondas de crescimento. Aí ele é um elo perdido entre os keynesianos e os marxistas. Ele acredita no planejamento estatal. Ele faz críticas ferozes ao neoliberalismo e à globalização ocidental. Rejeita o consenso de Washington, argumentando que políticas de austeridade, privatização e desregulamentação, na verdade, apenas ampliam a desigualdade e fragilizam as economias nacionais. O caso que nós explicamos ontem, do destino da Grécia e da Islândia, depois de um obedecer e do outro não ao FMI, ilustra muito bem isso. Ele também é um soberanista. Ele advoga por moedas que priorizam interesses nacionais, de modo a reduzir a dependência de instituições como o FMI e o Banco Mundial. Concordamos. Ele advoga a integração regional e a multipolaridade. A União Econômica Eurasiana, por exemplo, promove a cooperação entre Rússia e as repúblicas soviéticas e aliados como mecanismo para contrapor a hegemonia ocidental, principalmente na Ásia Central. E defende também, esse é um dos pontos principais, um sistema financeiro alternativo, propondo a substituição do dólar em transações regionais, usando moedas locais, ou mecanismos como criptomoedas estatais, como, por exemplo, o renminbi virtual. Que é o que já está acontecendo. Ele também fala sobre controle financeiro e estabilidade macroeconômica. Defende a regulação rigorosa, propondo limitar fluxos especulativos de capital e fortalecer bancos nacionais para evitar crises, que é exatamente o contrário que os Estados Unidos estão fazendo, e por isso eles estão fazendo o quê? Semeando e colhendo crises. Sobre o papel do Banco Central, ele é um crítico feroz do monetarismo ortodoxo, sugerindo que bancos centrais devem fomentar crescimento, não apenas controlar a inflação. Concordamos. Resiliência às sanções e segurança econômica. Defende a autossuficiência, o desenvolvimento de cadeias de suprimentos domésticas, então ele é anti-globalização, e parceria com países não aliados ao Ocidente. Está corretíssimo. Sobre a diplomacia econômica, ele defende o uso de instrumentos como acordo de swap cambial, basicamente o que a China já faz, a Índia também, e investimento em infraestrutura para fortalecer laços regionais, que ele prefere a laços globais. Sobre justiça social e planejamento econômico, ele defende o combate à desigualdade. Nisso o Piketty concorda com ele. Políticas redistributivas e garantia de serviços públicos como educação e saúde. É o que os países socialistas fazem. Modelo híbrido que combina economia de mercado com planejamento estatal em setores chaves, visando eficiência e equidade. É tipo a China, só que menos socialista. Bom, Glaziev é um arquiteto intelectual, é o arquiteto intelectual das políticas russas pós-2014, com a chamada virada para o leste, que a Turquia também adotou, num certo sentido. Ele é o arquiteto também das respostas às sanções do Ocidente. As ideias dele refletem a busca por um modelo de desenvolvimento autônomo aliado à visão geopolítica multipolar de Vladimir. Embora nem todas as suas propostas tenham sido implementadas, o pensamento dele influencia fortemente debates sobre soberania tecnológica e financeira da Rússia e muito além. Então esqueça o bobão do Dugin. É o Glaziev que comanda a coisa, certo? Ele que propõe um capitalismo gerido estrategicamente pelo Estado, com foco em inovação, integração regional e resistência à hegemonia do Ocidente, combinando elementos de heterodoxia econômica e realismo geopolítico. Show de bola, o cara manja.